Saudações, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio. A gente vai falar hoje aí sobre a formação da economia global. Como que nós chegamos aí nessa nova ordem mundial que a gente chama. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é justamente a globalização. Né? A globalização que é intensificada a cada dia aí com os avanços tecnológicos. Cada vez que nós alcançamos aí novos avanços tecnológicos, nós temos aí mudanças na globalização, mas a globalização ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado negativo é justamente que ela exclui as pessoas. A gente defende muito o capitalismo, mas o capitalismo é algo importante porque a gente consegue adquirir coisas, fato, a gente consegue comprar aquilo que a gente quer se a gente tiver dinheiro, mas quem não tem dinheiro não compra, quem não tem dinheiro não participa da globalização. E a gente percebe que há países no mundo que ainda participam da globalização indiretamente, mas não da forma que deveria ser igualmente como os países desenvolvidos. Existe uma desigualdade muito grande aí na globalização, ela é perversa ao mesmo tempo. A gente vai falar aí sobre globalização e exclusão, né? A globalização, como eu disse para vocês, eu já falei exatamente aí sobre as diferenças que existem justamente aí na questão da tecnologia e da globalização. A sua origem histórica remonta aí a partir do século XV com as grandes navegações, porque segundo historiadores, a partir disso que nós temos uma efetivação da economia mundial, né? A partir do entendimento aí dos negócios da colônia com a metrópole, ok? Metrópole, né, explorava aí a colônia, todo mundo sabe disso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Aqui nós temos aí as 10 maiores empresas transnacionais do mundo. O que é uma empresa transnacional? É uma empresa que está em várias regiões do país, várias regiões do mundo, desculpa, que está em várias regiões do mundo e que envia o seu dinheiro, o seu lucro que ela tem em cada país para a sua sede. O Walmart, com sede nos Estados Unidos, ela envia o seu lucro para onde? Para os Estados Unidos. Ela dificilmente o lucro ela vai investir, ela investe muito pouco do seu lucro no país. E quando eu falo em investimento, eu não estou falando especificamente em abrir loja, não é isso. Estou falando justamente de deixar dinheiro no país, deixar para que esse dinheiro renda. Por exemplo, dificilmente uma empresa deixa o seu dinheiro que ganha aqui em reais, ela transforma isso em dólar e manda isso para um país desenvolvido. Por exemplo, os Estados Unidos é um país com menos riscos que o Brasil. Então, a transnacional é justamente empresas que mandam seus lucros para suas sedes, ok? Tipo a Apple, que fica na Califórnia, a Microsoft, que fica na Califórnia, os seus lucros são enviados para esta região. Já a multinacional, ela mantém o seu lucro no país onde ela está. Por isso que a gente fala que as multinacionais estão morrendo. E sim, hoje quase todas as empresas internacionais elas são transnacionais. Aqui nós temos as fases da globalização, os períodos, a caracterização de cada uma delas. Primeira fase de 1450 a 1850, que é justamente aí a primeira industrialização, né? Então nós temos aí a primeira fase da industrialização mundial, né? Que é de 1750 a 1850, né? Também justamente aí também o expansionismo mercantilista, né? Também que se coloca aí nessa região também. É o começo ainda da industrialização. Na segunda fase vai de 1850 a 1950, que é a segunda fase também da industrialização, que é a partir da industrial imperialista colonialista. É justamente o período que os países subdesenvolvidos também começam a se industrializar. Eles começam a se industrializar justamente em 1950. Uma industrialização internacional que eu estou falando. O Brasil começa a se industrializar especificamente em 1930 com Getúlio Vargas, justamente por causa da queda da Bolsa de Nova York. Ok? Mas em 1950 a gente tem uma onda aí de empresas multinacionais chegando aí em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Tardiamente, diga-se de passagem. E a globalização recente, que é justamente pós-1989, marcado aí justamente pela queda do Muro de Berlim, né? E que a partir da queda do Muro de Berlim, nós temos aí essa mudança do panorama mundial aí da globalização. Então aqui a gente tem um quadro que mostra justamente aí a parte do imperialismo, a divisão colonial por potências europeias, a expansão do capitalismo industrial também, ok?
Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, que é o que a gente chama de períodos entre guerras, a Guerra Fria, que é justamente aí o enfrentamento ideológico militar entre Estados Unidos e a União Soviética, né, que se dá aí a descolonização afroasiática também. Então há uma descolonização desses países, né, no período entre guerras aí, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão aí do mundo. Tem a Conferência de Berlim também, no final do século XIX, em que os países europeus dividem a África e alguns países asiáticos como se eles fossem colônias, né, o que é um absurdo, porque já morava lá, já estava razoavelmente desenvolvido, e esses países viram colônias. Como muitas dessas colônias não conseguem mais ser sustentadas a partir aí da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra, muitas acabam sendo perdendo essa colonização, né? Também é difícil manter. Caso, por exemplo, aí da Inglaterra, que deixa aí de comandar a Índia na década de 1940. Um dos exemplos, né? Depois a Índia se divide e vira Paquistão, uma parte aí da Índia. E em 1991 nós temos a dissolução da União Soviética, que é um grande marco para a nova ordem mundial, para a globalização, porque o socialismo impedia com que a globalização se intensificasse muito mais, né? Ainda existem países socialistas, mas muitos deles eram aí bancados pela União Soviética, e isso aí é mudado aí com o fim aí da União Soviética em 1991. É um marco aí para essas questões. E aí nós temos o mercantilismo, que é aquela meta política que consistia na acumulação do ouro e da prata das colônias, né? As colônias elas eram exploradas, né? Enquanto as colônias eram exploradas aí nos seus produtos naturais, e também ouro e prata, as grandes metrópoles forneciam os produtos mais caros, como é hoje também. A gente não mudou muita coisa, se a gente for ver bem. O Brasil é um grande vendedor de commodities, né? Ele vende muito ferro, vende muito alumínio, vende muita laranja, soja, né? Infelizmente a gente não produz tecnologia, e parece que cada dia está pior aí a nossa produção aí tecnológica brasileira. Então a gente ainda tem aí um grande salto a dar aí nessas questões no mundo, né? A gente está meio atrasado aí nessas questões. E aí a gente pode dizer que é o nascimento também da divisão internacional do trabalho, né? Historicamente falando, porque isso, como eu falei para vocês, perpetua até hoje. Existe uma divisão internacional do trabalho. Enquanto os países desenvolvidos produzem tecnologia, os países subdesenvolvidos produzem aí meios produtos naturais, né? Produtos vindo da natureza, né? Os recursos naturais, que valem muito menos do que tecnologia, né? Lembrando que o iPhone custa várias sacas de soja, se a gente fosse fazer aí uma comparação esdrúxula, mas que é realista, ok? Também nós temos aí a atividade da mão de obra escrava, que gerou aí muita renda para suas metrópoles por muito tempo. O tráfico negreiro gerava muito dinheiro para as metrópoles europeias, então eles ganharam muito dinheiro aí também com essa questão. O que a gente já falou um pouquinho da primeira revolução industrial, ele se caracteriza aí pela maquinofatura. Nós já falamos sobre industrialização, né? O ciclo hidráulico, né, que aperfeiçoou a produção têxtil e a siderurgia com a energia hidráulica, né? E o ciclo do carvão, que é um grande diferencial para o planeta, né? Porque é a partir desse momento que se inicia de fato a mecanização, né? E também a produção energética. A produção de energia elétrica também se dá a partir da queima de carvão, né? Então, a partir desse momento, a gente também tem uma mudança no mundo a partir da energia elétrica, que é transformadora. Então, a gente tem aí mudanças sociais, né? O aumento da população é gigantesco nesse período, né? A partir da Revolução Industrial de 1750, nós tínhamos uma população muito pequena, uma população que não ultrapassava um pouquinho aí a barreira do 1 bilhão de pessoas, né? E aí, com a Revolução Industrial, a gente tem uma mudança muito grande já uma explosão demográfica, né? A gente saiu de 1 bilhão de habitantes aí para milhões. No ano 1 tinha 250 milhões de habitantes no mundo, né? Em 1800 a gente já passava aí do 1 bilhão de pessoas no planeta, né? É um crescimento aí, imagina, um crescimento pequeno, né? Em 1800 anos cresceu 750 milhões de habitantes. E aí, a partir disso, hoje nós temos mais aí de 8 bilhões de habitantes no planeta, né? Em menos de 200 anos. Aliás, um pouquinho mais de 200 anos, né? Nós estamos em 2020. 220 anos.
E aí nós temos a questão espacial também, há uma mudança aí ao longo das ferrovias, né? Grande parte aí da população, nós temos o êxodo rural, as pessoas deixam aí as áreas rurais e vão morar na cidade. Isso também é uma explosão nas cidades, algumas cidades passaram aí de, para você ter uma ideia, Londres passou de 500 mil habitantes em 1750 para 1 milhão de habitantes em 1800, ou seja, duplicou a população, né? 100%, um crescimento vertiginoso aí. Em Paris também. Paris tinha uma população de pouco mais aí de 1 milhão de habitantes em 1700, de 1750, e em 1850 ela já tinha aí o dobro disso. E aí nós temos a segunda revolução industrial. Aqui tem um panorama, um vídeo, um panorama do Taylorismo, do Fordismo, que a gente já falou também, né? O Fordismo e o Taylorismo são muito parecidos, né? As ideias do Frederick Taylor impulsionaram as ideias do Henry Ford, né? Que é justamente aí um padrão gigantesco na mudança aí de produção mundial, com a criação aí também das esteiras. As esteiras têm um grande fator aí para a mudança industrial do planeta. O padrão ouro. O que foi o padrão ouro? O padrão ouro, na verdade, não existia uma moeda referencial para as trocas comerciais. Então se usava o ouro aí para se estabelecer essas trocas comerciais. Então por muito tempo o ouro foi aí uma moeda de troca para a questão econômica do planeta, para as questões comerciais. Então você não tinha uma moeda referencial e a partir da onça de ouro, o ouro é medido por onça, ficou fixado aí uma moeda de troca no planeta. E o imperialismo é justamente o domínio aí econômico de algumas potências sobre outras potências, né? Nós temos aí também o fator de oligopólio, vou deixar para falar disso daqui a pouco, e a gente vai estabelecer algumas relações aí sobre a questão de oligopólio. E aí nós temos uma crise no capitalismo a partir da recessão econômica de 1929. O que ocorreu em 1929? Os Estados Unidos estavam no período entre guerras, né? A gente já tinha tido a guerra aí de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial gerou muito dinheiro para os Estados Unidos, né? E gerou uma euforia de produção industrial nos Estados Unidos. Então, as empresas começaram a produzir muito, mas não tinha para quem vender, né? E aí é óbvio que você tem um grande problema que vai acabar se dando aí na Bolsa de Valores. Existia uma grande produção que não era o real da produção industrial dos Estados Unidos, né? Produzir era muito caro, né? Cada vez fica mais barato graças aí aos meios tecnológicos, mas produção industrial era muito caro. Então isso faz com que várias empresas acabem produzindo muito, em vez de ter lucro, eles acabam tendo prejuízo. E quando existe prejuízo de uma empresa, as suas ações na Bolsa de Valores caem, né? Foi justamente a partir disso que ocorreu aí o cerne justamente da crise de 29, e a superprodução em massa aí de produtos. E aí nós temos algumas coisas a serem ditas aqui, que é justamente o que eu falei para vocês sobre oligopólio, ok? Nós temos as holdings. O que são as holdings? As holdings são empresas que controlam complexos industriais, né? Eu vou dar exemplos para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, a Ambev. A Ambev hoje ela é uma holding, porque ela tem vários segmentos de empresa, né? Ela tem as cervejarias, mas ela é dona também de empresas do ramo alimentício. Ela é dona, por exemplo, da Heinz, e também é dona da Burger King. Então, são empresas que diversificam o seu ramo de atividade. Isso a gente chama de holding. E aí nós temos as trusts. São empresas que absorvem seus concorrentes, né? Controlando a produção e preços e dominando o mercado. Isso já aconteceu várias vezes. Por exemplo, a Perdigão, que comprou a Sadia, é uma trust. Okay? Isso tem que ser avaliado pelo governo federal. É o governo federal que decide se essa empresa pode ser comprada ou não. Porque muitas vezes ela detém o mercado inteiro. Isso já aconteceu, por exemplo, com a Colgate, com a Colinos, na década de 90. A Colgate comprou a Colinos, era uma marca muito famosa aí de pasta de dente, vocês não devem se lembrar, porque vocês são jovens, né? Mas hoje, para o governo autorizar a compra da Colgate, a compra da Colinos pela Colgate, a Colinos teve que mudar de nome. Hoje é a Sorriso, muitos de vocês devem conhecer. Também uma marca que se tornou muito forte no mercado graças às propagandas. E por último nós temos o cartel. O cartel é impiedoso, é uma prática proibida aí pelos governos, né? Que é justamente aí, a truste também é proibida pelos governos, mas é uma grande mentira, né? A gente sabe que não é tão verdade que ela é proibida. Visto aí os casos que eu acabei de falar para vocês, existe um domínio de mercado quando existe uma truste, né? A truste, ela é ilegal.
ok? Mas quando ela é aceita pelo governo, ela deixa de ser ilegal. E aí nós temos o cartel, que é quando empresas de um mesmo ramo, elas se associam, uma não compra a outra, mas elas se associam, formando aí tipo um cartel. Não sei se eu posso dizer para vocês que o Itaú Unibanco é um cartel, não sei se funcionaria assim, mas foi uma junção das empresas, né, para dominar aí o mercado bancário. Né? A gente sabe que não é exatamente um cartel porque eles não dominam todo o mercado bancário brasileiro. Existem outros bancos também muito fortes aqui no Brasil, né? Mas eles são muito fortes. A gente não pode negar, o Itaú tem um lucro absurdo, principalmente depois aí que fez a sua junção aí com o Unibanco. Né? Nós temos outros casos também no mundo. Nós temos as indústrias petrolíferas, elas também são um cartel. De vez em quando elas negociam seus preços, deixam tudo no mesmo preço. As empresas aéreas também fazem isso também quando elas colocam, por exemplo, as bagagens todas com o mesmo preço em todas as companhias aéreas. E aí você não tem, na verdade, uma disputa, não existe uma concorrência entre as empresas. Bom, a gente vai até aqui hoje e a gente vai seguir com a nossa videoconferência. Então, a partir de hoje, a nossa videoconferência segue a partir daqui, ok? Os slides estão disponíveis para vocês na Moderna Compartilha. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós tiramos aí na videoconferência, ok? Logo no começo da videoconferência, porque a gente vai seguir a partir de agora com a continuação dessa aula em videoconferência.